Eu sou Eliana Junqueira, eu sou arquiteta e fiz já mais velha, fiz um mestrado lá na UF, com a minha querida professora Raizinha. E eu costumo dizer que eu sou sambinha de uma nota só. E meu sambinha foi habitação, a vida inteira. Eu, estagiária, com o 4º ano da faculdade, eu já fui para o BNH. E eu me lembro que eu cheguei lá e não tinha uma prancheta, não tinha nada disso. Disse, o que eu vim fazer aqui, gente? O que eu estou fazendo aqui? Aqui não tem uma prancheta. E aí eu comecei a entrar nesse campo social, que eu não imaginava nunca que eu fosse enveredar por ele. E aí foi muito gratificante. Eu comecei a aprender a importância real da moradia para as famílias que precisam, né? E como é que isso se deu? Se deu a partir do papel em branco. Como é que eu, num papel em branco, que não era uma prancheta, que eu não estava desenhando nada, como é que a gente ia fazer isso? E eu comecei a perceber que era a partir da localização. Era a partir da localização. E isso nunca saiu, sabe? Foi uma marca muito importante. Porque a localização dessas famílias é que é o importante, independentemente se elas vão poder continuar ali ou se elas vão precisar ser deslocadas para algum lugar. Isso aqui tem que ser muito respeitado, porque a habitação ela não está sozinha, ela é um conjunto, né, de fatores. Elas têm que estar dentro de uma cidade, elas têm que estar dentro, inseridas em todo esse ambiente urbano, que é a habitação que nós estamos falando. Bom, e você chegou a pegar dentro do BNH algum processo de remoção, enfim? Não. A gente, quando eu cheguei lá, eram conjuntos habitacionais. Era isso que o BNH fazia. E ele fazia conjunto habitacional de duas maneiras. Ele fazia com os governos do Estado, que trabalhavam com uma certa liberdade de escolha dos imóveis, mas trabalhava com 2 tipos de financiamento. Um era para a infraestrutura, que o governo do Estado assumia, e o outro eram para as famílias propriamente dita. Então você tinha que viabilizar para as famílias de baixa renda um financiamento daquela casa, e que tinha como garantidora o próprio governo do Estado perante o BNH. Na verdade, aquelas famílias, elas já não tinham capacidade de endividamento. Por mais que você materializasse aquilo em uma viabilidade socioeconômica, aquilo não era real. A moradia é um bem muito caro e não havia subsídio nenhum que não fosse o que era considerado um certo subsídio à infraestrutura, que na verdade não é. Então aquelas pessoas teriam que pagar. Então isso, ao longo dos anos, a gente vai percebendo que vai também enfraquecendo o sistema, porque os governos acabam com uma dívida muito grande perante o BNH, já que aquelas pessoas não tinham capacidade de endividar. Um outro programa, então, que é o de cooperativas habitacionais, esse era inteiramente financiado. Até o custo da infraestrutura era financiado. E eles, com localização muitas vezes distantes, eles já tinham que levar até a infraestrutura e aquelas pessoas tinham que pagar por isso. O que tinha de diferencial era a taxa de juros. Então, você tinha no programa de cooperativas uma taxa um pouco mais baixa do que a normal, digamos assim, e para o programa de Coabs você tinha uma taxa ainda mais baixa. Mas era isso, subsídio não existia. E subsídio era uma palavra que era proibida. Então, enquanto o BNH trabalhou com recursos que não eram dele, na verdade, não eram recursos de orçamento, eram recursos do FGTS, ela tinha que dar conta do retorno, e por isso essa conta ficava prejudicada. Como é que você vai atender tanto ao social se essas pessoas não têm capacidade de retorno? Então, por aí tinha esse nó a desatar. E tinha alguma reflexão interna do banco já nessa época? Você já tinha de subsídios,
De uma outra sim, política? Sim, já havia essa reflexão interna, mas não havia a resposta, porque você não colocava, o governo não colocava recurso a fundo perdido, e o recurso era só do FGTS, então você tinha que fazer uma mágica com a taxa de juros. Então cobra mais de quem pode pagar mais, mas cobra menos de quem não pode pagar. Então, aqui você começou a inviabilizar os governos do Estado por conta da conta que era repassada para eles. Com o tempo, o governo do Estado começou a retornar isso para o banco. Então, vamos renegociar, enfim. Mas ficou essa conta em aberto e essa conta inviabilizada em certo aspecto. No programa de cooperativas habitacionais, que dava uma viabilidade financeira melhor, mas, na verdade, ele começou a ser, digamos assim, um instrumento de uso para a construção de moradia para uma determinada classe, mas sem essas características. Então, de repente, no final, nós já estamos vendo o construtor construindo sem que houvesse demanda. Então, às vezes, encalhava as unidades habitacionais, porque era uma cooperativa de fachada. Na verdade, ela não existia e o projeto não era adequado para aquele tipo de renda. Então, isso começou a acontecer no Brasil inteiro. Bom, quando nós já estamos já mais no final do banco, uma Laizinha estava colocando aqui, em 79, 80, já começa a retomar uma certa abertura de pensamento, que correspondia a uma abertura, um vislumbre de abertura, e esses programas sociais, eles passam a contar com o recurso da União. Então, desse momento em que há interesse em colocar recurso da União, porque era a única forma de viabilizar para quem não tinha como dar retorno, esses projetos, então, começam a acontecer. E aí, então, surge o Promorar, trabalhando já com recursos da fundo perdido. E aí quer dizer que isso impactava o financiamento, então? As pessoas pagavam assim mesmo? Nessa hora não, o Promorar ele já começa a trabalhar com recurso a fundo perdido. Que antes era um recurso que não era usado dentro do banco. O banco trabalhava com eu empresto e recebo, né, por conta da origem dos recursos, que era do FGTS para essa classe. Tinha um recurso do SBPE, que era para uma faixa de renda mais alta, que não vem ao caso. Então, quando a gente começa a trabalhar com recurso a fundo perdido dentro do banco, aí sim houve uma esperança de você conseguir atender, conseguir entrar literalmente dentro de uma favela, conseguir desenvolver esses programas. E aí o Promorar, então, veio com essa expectativa. No caso do Rio de Janeiro, como foi colocado, ele foi muito centralizado, ele foi todo concebido na matriz, ele foi todo desenvolvido na matriz e operacionalizado, muitas vezes, pela agência regional. Mas isso... E as agências regionais, você tinha algumas divisões internas dos projetos, né, de habitação? Tinha. Os projetos de habitação, eles já estavam divididos em 4. Você tinha o projeto de cooperativas habitacionais, você tinha o projeto com as carteiras militares e institutos, você tinha também o programa com as Coabs e o Promorar. Que era virou um núcleo à parte. Todos eles, só que essas operações, elas eram descentralizadas, elas eram concebidas porque a unidade central, ela era normatizadora, né? Ela criava os programas, ela desenvolvia, ela viabilizava aqueles programas e regulamentava. Do momento que ela regulamentava, quem era o braço, o operador, já que nós trabalhávamos em segunda linha, mas mesmo assim o operador eram as agências. Eram elas que faziam contato com seus agentes. E quem eram os agentes? Eram ou bancos, ou a Caixa Econômica Federal, que era um dos agentes, ou as cooperativas habitacionais que tinham os Inocopes, os Inocopes, eles eram a assistência técnica dessas cooperativas. Mesmo assim, você não prescindia de um agente financeiro, que na época havia aquelas APEs, de poupança e empréstimo, que era Morada, Apex, Delfim, famosa. Enfim, tinham que davam a operacionalidade
da primeira linha, digamos assim. Eram eles que ficavam responsáveis pelos créditos junto a essas famílias. E o BNH emprestava para essas instituições. E tinha, e depois, então, o programa de Coabs, né, que era com governos de estado. A maior parte das Coabs, elas eram estaduais. Nós tínhamos, no caso do Rio de Janeiro, excepcionalmente, a Coab de Volta Redonda, porque tinha um peso muito grande da CSN, da siderúrgica, enfim, com muitos trabalhadores. Então nós tínhamos a Coab de Volta Redonda. Mas era raro, na maior parte dos estados, esses programas de baixa renda, eles eram concentrados no governo do estado. O município não tinha protagonismo nenhum, era no BNH, era ainda muito centralizado. Uma coisa que a gente já tinha conversado, que fiquei bem impressionado, foi esse papel do banco, não só no empréstimo, mas também você acabou falando já um pouco dessa questão da normatização, enfim, e que implicava impactos em dimensões muito diferentes, não só no mercado imobiliário, mas inclusive no mercado securitário, enfim. Como que era isso? Então, tinha um papel que era muito maior do que a gente podia imaginar. O banco, na verdade, ele era o detentor de um sistema. Esse sistema, ele tinha diversos braços. E tanto braços, digamos assim, de apoio, todos eles com a função do apoio à moradia, mas em diversas escalas de apoio, níveis de apoio diferenciados. Então, tudo que interferia naquela moradia fazia parte desse sistema. Então, nós tínhamos a questão da tecnologia. Então, o banco investia em novas tecnologias, fazia experimentos, tinha o braço da pesquisa. Então, o banco se desenvolvia com um órgão de pesquisa, um de orçamento que desenvolvia o sistema, o SINAP, que era um sistema de custos, para aferição de custos, de orçamento. E você tinha também a questão, como você falou agora, do seguro, que era uma parte embutida naquele financiamento. Então você tinha dentro do financiamento, você tinha alguns componentes, um deles era o seguro, né? O seguro de morte e invalidez. E o que acontecia? Isso tudo tinha um equilíbrio. Você não podia mexer numa peça sem mexer nas outras. Começou a haver um grande desequilíbrio antes do BNH terminar. Porque nós tínhamos até uma moeda própria, que era a UPC, Unidade Padrão de Capital. Então, do momento que você começa politicamente a interferir, porque nós tínhamos uma inflação altíssima naquele período, isso começa a não se movimentar do jeito que devia, começa a haver grandes distorções. Então, tudo isso vai impactando contra o próprio sistema ao longo do tempo. Então, um exemplo que posso dar é o seguinte: quando termina o banco, as prestações, digamos assim, terminaram e era X cada pessoa. Um mês depois, as prestações tinham aumentado e as pessoas não sabiam por que aquela prestação tinha aumentado. É porque o seguro aumentou e não tinha mais ninguém controlando. Com a extinção do banco, houve uma ruptura geral desse sistema. Uma solução de continuidade geral do sistema. Um desbalanceamento total. Isso porque a Foi Caixa feito de uma forma muito abrupta. A Caixa exercia um trabalho posterior de banco, né? Ela não tinha essa lógica dessa gestão, desse equilíbrio fino desse sistema. Não, a Caixa Econômica, ela era um agente, ela era um banco, ela é um banco, e ela é um agente financeiro, voltado para o financiamento da moradia, como o Banco do Brasil é voltado ao financiamento da agricultura. Quer dizer, ele não deixa de ser um banco por causa disso. Em todas as outras, ela faz empréstimos, enfim, vocês têm conta bancária, tem uma poupança, enfim, faz investimento, mas tem uma característica de um corpo técnico mais voltado para a moradia. No caso da Caixa Econômica, o corpo técnico dela era de engenheiros, não tinha nem arquiteto, não existia essa função na Caixa. Não existia. A gente, quando acabou o banco, a primeira reunião que eu fui chamada, o banco acabou em novembro. A primeira reunião que eu fui chamada
era para discutir o que eu fazia com a gente. Nós éramos arquitetos, tinha muito arquiteto. Eles não tinham arquiteto, a gente tinha que ser engenheiro. Aí enquadraram a gente como engenheiro. Não tinha economista, eles tinham analista de operações, alguma coisa assim. Então não tinha como enquadrar os economistas. Enquadravam como analista. Eu dizia, gente, a gente entrou num túnel, a gente entra arquiteto, sai engenheiro, entra economista, sai analista. Enfim, por quê? Porque a concepção deles era de análise da obra. Eles vão financiar o quê? Uma obra. E aí as pessoas comprovavam renda, mas eles estavam dando um financiamento. Ali já era uma operação financeira. E eles estavam acompanhando só uma obra, era isso. Então, quando o banco acaba, de uma forma assim, muito atrapalhada, o que aconteceu? A matriz, que era quem concebia esse sistema todo, ficou paralisada lá, inerte. As agências que eram esse braço operacional foram absorvidas pelas agências, não agência bancária não, pelas regionais estaduais da Caixa Econômica. E eu trabalhava na agência controlando esses programas, gerenciando esses programas, então nós fomos todos juntinhos lá para dentro da Caixa Econômica. O programa de cooperativa eles já tinham, porque eles eram agentes financeiros nossos também. Então, como eles tinham, digamos assim, esse know-how de cooperativa, porque já atuavam como agente financeiro do banco, o que tinha de cooperativa do banco foi para esse departamento de cooperativas que eles tinham, mesmo as operações que fossem desenvolvidas com outros agentes. E as operações que ficaram com o pessoal do BNH conosco foram as operações de Coabs, porque a Coab e a Volta Redonda eram cooperativas, ou eram companhias de habitação atuantes, elas continuaram, e os programas de Promorar, eles paralisaram geral, inclusive até por conta dos recursos. Já não era mais recurso de FGTS, que era o que a gente tinha trazido conosco. Era da onde vinham esses recursos. Então isso aí já é uma outra história. Gente, eu vou voltar nisso, porque esse fim do BNH é importante. Você teve uma experiência no Promorar, especificamente no Rio de Janeiro, no Projeto Rio? Tive. A partir do momento que o banco acaba e que essas operações sofreram solução de continuidade, o que acontece? Houve um esforço muito grande para a retomada de algumas dessas ações. Nós conseguimos retomar, pelo cadastro que havia, a questão dos títulos de propriedade. Então, eles foram com um grupo de trabalho que veio da matriz e foi absorvido lá pela nossa equipe, ficou junto, a gente retomou esse trabalho. Um outro trabalho que foi retomado também foi o trabalho junto às Coabs, né, dos projetos de habitação para o assentamento das pessoas ali na Maré. Nós não deixamos de fazer as reuniões com eles, que passaram a nos procurar. Os moradores, as associações de moradores que passaram a nos procurar. Então a gente fazia reuniões com eles uma vez por semana e eles levavam as demandas deles, eram demandas até pontuais muitas vezes, e a gente corria atrás dos recursos. Então nós montamos, dentro desses trabalhos sociais, foi feita uma fábrica de vassouras. Teve também a fábrica de cimento, de blocos de cimento. Enfim, houve também... E isso já foi uma ideia já de vocês dentro da Caixa? Isso a gente já estava dentro da Caixa. Isso não necessariamente vinha do Projeto Rio? Não, vinha todo da concepção sim, da origem sim. Porque na Caixa, como é que eu posso até explicar isso? Na Caixa eles continuavam
a estrutura que eu falo da Caixa, assim, as diretorias, etc., elas continuavam, Caixa como a Caixa sempre foi. Ela não modificou por conta. Nós entramos lá dentro, nós viramos um estorvo. Nós éramos técnicos demais. Eram equipes multidisciplinares. Nós tínhamos muitos economistas, muitos arquitetos, muitos engenheiros, muitos assistentes sociais, sociólogos, advogados. Aquilo virou um problema, até um problema administrativo para eles. Eles tinham as funções de escriturário, sabe? Enfim, eram outras atribuições. Então nós tivemos que contar, digamos assim, com essa nossa mesma equipe, com os contatos que a gente tinha nesses projetos, com os contatos do pessoal da matriz que estava sendo realocado ou para Brasília, ou até para agências mesmo. Então trazer grupos desses técnicos, né, para incorporar a equipe e entrar nesses projetos, dentro do projeto Rio, com essa continuidade, digamos assim. Tá? Então, o que teve lá também de interessante? Até a parte de regularização fundiária, isso vocês acharam que foi um bom resultado? Conseguiram entregar? Eu acho que foi um bom resultado. Sinceramente, foi um bom resultado. Era uma equipe ótima, que foi montada exclusivamente para isso. Tivemos que desatar alguns nós no SPU, alguns nós junto à aeronáutica, por conta da origem mas já estava, digamos assim, tudo montadinho, toda a parte de operacionalidade para que a continuidade fosse feita. E então, o título era um título de propriedade privada? Era um título de propriedade privado, enfim, quando dava alguma dificuldade, a gente procurava, o grupo, né, procurava, eu estou falando da gente, mas na verdade eu nem levo esse crédito, porque eu me lembro que esse grupo, ele tinha muita autonomia, ele conduzia muito cuidadosamente essas questões, quando já tinham construído mais um andar, então como é que fazia, a gente tinha uma estrutura jurídica para dar apoio. E tinha alguma condicionalidade, assim, você não podia ter duas casas? Sim, essas condicionalidades, todas essas tradicionais, inclusive fazer parte do cadastro, enfim, tinha toda essa sequência de procedimentos que foi mantida. E você chegou a ter uma experiência de campo no Projeto Rio, alguma coisa, ou trabalhou mais no gerenciamento, né? Mas a gente tinha essa experiência sim. Eu lembro que você está falando agora do Projeto Rio, também tem o Marcílio Dias, né? Que é ali do lado. O que aconteceu? Ali próximo. Quando o banco acabou, o projeto já estava paralisado, né? Como foi até colocado aqui pela Laizinha. E o que aconteceu? As pressões não eram só internas, não, foram externas também. Nós tivemos uma passeata, se não me engano, uma ou duas, na porta da Caixa Econômica, perguntando por que a obra estava parada. Então os moradores foram para lá. Por quê? Porque eles eram muito articulados, eles estavam no auge do desenvolvimento do projeto. Isso tanto da Maré quanto do Marcílio Dias? Não, esse já foi do Marcílio Dias. O da Maré era por intermédio das associações de moradores. Eles frequentavam a Caixa, eles iam lá, eles pressionavam a gente, eles faziam reuniões conosco, e a gente ia levando os agentes para essas reuniões e procurando fazer com que esses projetos fossem retomados. Por outro lado, Marcílio Dias já foi a própria comunidade que foi para frente da Caixa Econômica requisitar o projeto. E aí a gente teve que fazer um esforço grande para conseguir recursos para finalizar, que faltava muito pouco. Então aquela experiência de ver as mulheres trabalhando durante o dia, porque os homens, muitos deles tinham que sair para trabalhar, contratação de alguns serviços específicos, porque já era final de obra, com os vidraceiros, né? Então a gente já começou a lidar com alguns pacotes de contratação para finalizar. E uma das demandas dele, que foi muito interessante, que eu acho que vale ser contada, é que eles eram uma colônia também de pescadores. Então eles solicitaram no trabalho social que fosse feita uma fábrica de gelo. E nós viabilizamos e conseguimos, né, viabilizar uma fábrica de gelo no final do projeto.
E especificamente, então, dessa fase, acho que você fala que o fim com o fim da ditadura, o fim do BNH, você já falou muito isso, mas trouxe um problema grande para a viabilização de uma série, inclusive economicamente. Como eu tinha falado, o banco, ele gerenciava um sistema, né? Um sistema. E quando ele acabou, o grande recurso que ele administrava era o recurso do FGTS. Quando o banco acaba e vai para a Caixa Econômica, esses recursos ficaram embolados, literalmente, com os recursos da Caixa Econômica. Eu me lembro de encontrar com outros gerentes de banco, em reuniões, como eu respondia pela área de habitação social, vinham para mim e falavam assim: a gente faz um esforço danado para colocar o dinheiro aqui dentro. E você desperdiça esse dinheiro. Eu dizia: gente, eles não estão usando recurso nenhum da Caixa Econômica, e está usando recurso do FGTS, dentro das condições e das regras do FGTS. E com as taxas, se são especiais, do próprio FGTS. Então já havia, e eu não entendia direito isso, como é que eles falam que esse dinheiro é todo misturado? E depois, com o tempo, eu fui descobrir que esse dinheiro era realmente todo misturado. Quando chegou em 1995, já no governo Fernando Henrique, houve uma grande reestruturação do sistema de habitação, que passou pela segregação das contas do FGTS, que não havia. Aí eu disse: gente, então tá, é isso aí. A Caixa Econômica não estava nem administrando isso de uma forma, digamos assim, transparente, ou tão transparente quanto deveria ser. Então, nessa hora, foi criado um banco, uma Caixa Econômica agente operador, que funciona dentro da Caixa Econômica e que ela é responsável, junto com o Conselho do Fundo de Garantia, pelos recursos do FGTS. Então, agora, a partir de então, né, quando os recursos do FGTS são emprestados para algum agente, ou até para a própria Caixa Econômica, é através desse agente operador. São firmados 2 contratos. Então, aí passou a ter uma transparência maior. Isso aconteceu em vários aspectos do sistema. Eu não sei se você se lembra que quando teve aquele caso em Col, que houve uma quebradeira geral, aquelas construtoras quebravam e aqueles empreendimentos ficavam todos comprometidos, paralisados. Também houve uma organização desse sistema financeiro imobiliário, em 95, que é o SFI. O que ele organizou? Ele deu segurança jurídica para cada empreendimento. Então, são contas individuais. O dinheiro que vai para aquela conta ali, se tiver dinheiro das famílias, poupança das famílias ou empréstimo, é para aquele empreendimento. Que eles não entrariam na liquidação. Exato, de todo não entram naquela liquidação geral. Então, houve uma organização muito importante nessa época, que eu participei até. Eu estava lá fiz parte desses grupos, estavam lá em Brasília discutindo isso. Eu, na época, nem dava a importância do alcance que isso teria em termos de organização financeira do sistema, que estava, digamos assim, muito à deriva, né? Então ali deu uma organizada. Isso nos projetos de urbanização de favelas dos anos 90, essa modificação impactou de alguma forma, porque o projeto Rio você tinha recursos, inclusive recursos a fundo perdido, como você falou, e depois, a partir do final dos anos 80, 90, não tem mais o acesso ao dinheiro que existia no BNH. Esse recurso a fundo perdido. Aí o que aconteceu? Nessa época também, o que acontece? Nós chegamos em 80, o banco acaba em 86, em 88 nós temos a Constituição, que é um marco para o municipalismo. Então, o município ganha um empoderamento nessa questão. Embora ele ganhe esse empoderamento, que ele pode desenvolver, muitos deles não têm ou capacidade institucional mesmo instalada, né? Não tem quadros técnicos qualificados, ou muitas vezes não tem experiência mesmo nesse tipo de assunto. Mas houve sim, experiências
já de municipalização importante nesse período. Foi quando começou a surgir, inclusive, aqueles municípios, digamos assim, com mais capacidade de organização, com mais recursos, capacidade de articulação, como foi, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, lançam o Favela Bairro, enfim, com recursos do BID, com recursos externos, enfim. Então você começa a ter uma política que caminha por esse lado durante alguns anos, que fortalece. Os municípios, na verdade, eles se ressentem muito de uma falta de estrutura técnico-administrativa. Eu acho que um programa importante que precisa ser citado é o do BID, do Habitat Brasil BID. Ele, quando ele chega, o que acontece? Os municípios gostam de obra. Eles não gostam de gastar dinheiro também nas suas estruturas, na sua qualificação interna, que não aparece tão rápido, né? Uma obra aparece muito mais rápido. Então o BID fez, através do projeto Habitat Brasil, uma proposta bastante interessante, que você tinha que primeiro qualificar o município, eles pegando um empréstimo para desenvolvimento institucional, que era um empréstimo, na verdade, era fundo perdido, né, o dinheiro do BID, mas eles tinham que fazer o dever de casa. E o dever de casa era implantar um sistema operacional, qualificar técnicos, enfim, eles se estruturarem institucionalmente para a administração de uma obra. Quando eles estivessem com esse dever de casa, digamos assim, feito, eles teriam então uma obra que seria um experimento para eles fazerem numa favela, numa comunidade precária, que eles chamavam, né? Então, o que acontece? Foi um programa que quem se utilizou desses recursos teve um salto de qualidade. Eu me lembro que eu fui no fechamento desse programa em Brasília, eu já estava até meio banco, mas eu fui nesse fechamento e eu achei bastante interessante. Isso foi que ano, né? Ai, em que ano? Ai, eu já não sei te dizer. 2000 e alguma coisa. Olha, em 2005 a gente ainda estava trabalhando na Habitat. Deve ter sido depois, 2007, por aí, tudo a gente vê. Mas de qualquer maneira foi muito interessante, porque os municípios que trabalhavam nesse seminário de encerramento foram aqueles que estavam mais qualificados para trabalhar nas comunidades, que tinham qualificado pessoal, que tinham se instrumentalizado. Então foi bastante interessante. Essa é uma observação, acho que realmente importante, porque o pouco de experiência que eu tive em por exemplo, algumas favelas, algumas cidades da Baixada, a gente vê que até a memória institucional, o corpo técnico é muito complexo. Enfim. Então, mesmo que tenham até recursos e projetos, mas não existe nem memória, não existe estrutura, não existe... E memória não só material, mas daquela figura que está lá há 30 anos, que faz isso. Enfim. Então, aí, realmente, essa capacitação... E aí essa desigualdade se mostrava até nisso, né? Você tinha municípios que tinham uma estrutura ótima com o governo do estado, com o governo da prefeitura aqui do município, que você tem quadros qualificados que conseguiam desenvolver esses projetos, que conseguiam dar conta desses recursos, que apresentavam os projetos. Muitas vezes eles não tinham acesso aos recursos porque não tinham projetos, não tinham capacidade de se habilitar esses projetos. Isso aconteceu muito. A gente vê até uma diferença entre cidade e o estado do Rio, já tem uma diferença. Já, você tem uma cidade muito qualificada. Né? Com a chegada, enfim, sobretudo do PT, tem uma certa retomada de um órgão nacional, né? O Ministério das Cidades, enfim, o papel da Caixa Econômica, que começa a se constituir a ideia novamente de um fundo ou de um sistema nacional. Isso. O que aconteceu nesse período? Qual foi a mudança? Olha, nós já tínhamos tido o Estatuto da Cidade, que já tinha sido um grande avanço. Quando vem o primeiro governo Lula, ele passa, acho que os 3 primeiros anos, num nível de organização incrível. De organização estrutural mesmo. Então, nessa hora, uma valorização das cidades muito grande.
não só expressa pela criação do Ministério da Cidade, mas como pelo papel que o Ministério da Cidade passou a exercer e a influência dele na sua capilaridade para todos os municípios, que também previam a capacitação desses municípios, em todos os, nesse nível, tanto na parte de urbanização quanto na parte de habitação, e aí você junta nesse ministério também com bastante força a questão do saneamento. Então você cria nesse momento um ambiente de desenvolvimento, propício ao desenvolvimento da cidade, novas experiências, etc. O que falta aí? Faltou recurso. Então eu trabalhei muito divulgando esse programa, porque fazia parte a divulgação do Sistema Nacional de Habitação. A gente divulgava muito esse programa. Mas o que faltava era recurso civil, não se operacionalizava por conta da falta de recursos, porque previa participação também de recursos do município, participação de recursos do Estado, e a essa altura do campeonato não havia essa fonte de recursos. Como é que ele evoluiu? Ele evoluiu com um programa de arrendamento residencial, porque fundos que estavam literalmente perdidos foram aglutinados numa conta, nesse fundo de arrendamento residencial. Eram recursos de alguns, não sei se são programas, de alguns incentivos de passado e que as pessoas teriam até direito de resgatar, mas que não foram resgatados. Esses recursos foram ficando resíduos que formaram um volume bastante significativo. Uma forma de dar um destino para ele plausível foi juntar num fundo que pudesse atender a área social. Então seria esse programa de arrendamento residencial. O que ocorre com ele? Ocorre com esse programa? Ele vem baseado no arrendamento, no aluguel, naquelas premissas que funcionam em muitas partes do mundo. E que, na verdade, quando você chega aqui, ele tem, digamos assim, a mesma carinha de um financiamento, só está disfarçado de ser um aluguel. Então, aquelas pessoas que vão para lá, elas vão poder ter aquela casa daqui a 20 anos. Mas para elas, ou aquilo é a casa delas, não é daqui a 20 anos, é ali. E se elas não pagarem uma prestação, elas não estão entendendo direito, que elas vão perder a casa inteira que já pagaram durante um tempão. Ao mesmo tempo, você precisa de alguém para ficar fazendo essa cobrança, que era, no caso, a Caixa mesmo. E administrando aqueles condomínios, com reformas, etc. e tal, que era a Caixa também. E isso ela não sabe fazer, não quer fazer, começa a não dar certo, porque a ponta não está entendendo também que aquilo que é aquele arrendamento. Mas tem um subsídio embutido ali, por isso é que o valor ficou baixo. E o subsídio veio dessa mistura, FGTS com esse recurso do FAR, que é um recurso a fundo perdido. Como o programa não dá muito certo, fica meio que patinando, é lançado o programa Minha Casa Minha Vida. E como é que ele é lançado? Ele é lançado com uma mágica financeira. E a mágica financeira está em fazer o seguinte: pegar os recursos a fundo perdido do FAR, do Fundo de Arrendamento Residencial, que não é um recurso do orçamento. E para você fazer aquelas obras rápidas, você precisa de quê? Você precisa que as construtoras deem velocidade. Você põe a participação do município na demanda, mas naquela demanda baixa, naquela demanda que a construtora não sabe nem chegar nela. A outra demanda um pouquinho mais alta já deixa com a construtora. Pede aos municípios também que consigam os terrenos, mas não é nessa velocidade e nessa rapidez que o governo está querendo dar que isso vai acontecer. Então, com as construtoras, ele não precisa fazer licitação. Aquele recurso não é um recurso do orçamento. E aí, esse recurso, ele entra mais, digamos assim, é mais subsidiado para as famílias de menor renda e menos subsidiado para as famílias que têm uma renda um pouco melhor, numa escala.
O que acontece então? As construtoras, como grandes agentes promotores, vai acontecer o que aconteceu no passado. Então isso de cara a gente já sabia o que ia acontecer. Então são grandes conjuntos habitacionais, sem nenhuma variedade de tipologia, nas periferias da cidade. E aqui no Rio de Janeiro ainda aconteceu uma particularidade. Como esses conjuntos do PAR, que eram do Fundo de Arrendamento, do Arrendamento Residencial, ainda estavam inacabados, ainda estavam em construção, etc., eles são transferidos para Minha Casa Minha Vida. Então eles ainda dão, digamos assim, uma estatística muito boa também rapidamente, porque já estavam lançados, e todos na periferia. Enfim, e isso não aconteceu só no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro teve essa particularidade, mas eu estive em diversos municípios, em diversas regiões do país. São conjuntos imensos, inacreditavelmente grandes. Uns 5.000 unidades, 4.000 unidades. Por quê? Porque a contiguidade deles... não, tem que ter, sei lá, X unidades, 500 unidades, sei lá, mas 500 vezes dá 5.000. Porque já entrava na lógica da construtora, né? Daí, exatamente. Tinha que ganhar no volume. E ficou por conta. A demanda tem? Lógico que demanda tem. Agora, a demanda queria ir para lá? Acredito que não. Acredito que não. Hoje em dia, a gente já está vendo estudos que dizem, não, mas quem foi para esses conjuntos teve uma qualidade de vida sanitária, digamos assim, melhor. Pode ser. Sabe, agora que essas pesquisas estão começando a ser feitas, algum ganho pode ter tido, enfim. Um dia eles poderão virar cidade, poderão se inserir a cidade. Mas o que a gente viu foi, numa escala muito maior que o BNH, fazer o mesmo. E concomitante porque aí o Minha Casa Minha Vida, então, ele esvazia, de alguma forma, né, o sistema financeiro de habitação e interesse social. Ela perde uma centralidade, então, a reflexão que vinha tendo. E a própria urbanização de favelas. Nesse período dos últimos 10, 15 anos, você acha que teve um esvaziamento da reflexão em torno disso? Olha, um esvaziamento em torno da reflexão eu não acredito, mas um esvaziamento real, sim, ele continua. Né? Você perdeu muito recurso, né? Você centralizou esses recursos na construção desses conjuntos. Você regrediu, na verdade, regrediu e muito. Eu acredito que houve um retrocesso. Nós estávamos... É mais trabalhoso, é muito mais trabalhoso você trabalhar dentro de uma comunidade, é muito mais trabalhoso você trabalhar de uma forma individual. Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa que eu assisti, não esqueci, que foi em Boa Vista. Eu estava lá fazendo, era plano diretor e plano de habitação, ao mesmo tempo. Pelo IBAM? Você estava... Pelo IBAM. E foi muito interessante, porque naquele momento eles estavam recebendo, o governo do estado e a prefeitura, os mesmos recursos que davam para fazer 1.000 habitações, para um e para outro. O governo do estado pegou o perímetro urbano e fez um 10 e colocou 1.000 casas. A prefeitura, na época, começou a cadastrar terrenos vazios e famílias que moravam em situação pior na cidade. E começou a fazer um trabalho de formiguinha, muito mais demorado. E começou a fazer pequenininhos conjuntos, lotes individuais, o que você possa imaginar de criatividade em cima daquele mesmo recurso que o outro tinha feito a tripa lá. Recentemente, até tive a oportunidade de ver esse perímetro, ele continua igual, com aquele quadradinho, quer dizer, nem foi absorvido ainda, em muitos anos depois. Dá muito mais trabalho. Mas talvez o resultado é muito mais interessante. Mas dá muito mais trabalho. Quando você faz o outro 1.000 num dia, o outro você vai ficar anos fazendo. Então, esse imediatismo acaba atrapalhando muito também. Né? E aí você vai deixando de ter a cultura de tornar esse processo mais ágil. Você poderia tornar esse processo mais ágil na medida que você valorize ele, que você capacite ele, que você priorize ele. Eu queria fazer dois adendos aqui, dois parênteses.
Primeiro, assim, você teve uma experiência na prefeitura também. Tive. A gente volta um pouco. Como que foi essa experiência? Na prefeitura foi o seguinte, eu tinha acabado de me aposentar e o Sérgio Magalhães era secretário de habitação do Conde, tinha sido meu professor. E vinha tratando com a gente na Caixa de alguns empreendimentos, até ali na Maré, né, que eles fizeram aqueles conjuntos lá, Pinheiros e tal, e outras iniciativas do governo. Aí ele soube que eu ia me aposentar e quando eu me aposentei ele me liga e disse: Eliana, você não quer vir trabalhar comigo? Aí, enfim, eu estou viabilizando aqui porque eu quero os municípios, é uma coisa importante. Por que isso aconteceu? Até porque os municípios, naquela época, estava surgindo a questão do crédito associativo e crédito individual. O que era isso, em termos de política habitacional? Que foi já em 96, 97. O que era? Era você tirar o foco da construtora e passar o foco para as pessoas, novamente, um resgate. Então, com o programa Carta de Crédito Individual e Carta de Crédito Coletivo, você fazia isso, tirava o protagonismo, digamos assim, das construtoras e assumia esse procurava, né, assumir esse protagonismo. E o que o Sérgio percebe nesse momento? A dificuldade de aglutinação dessas pessoas, da falta de referência delas, a quem é que elas vão procurar? É muito difícil, onde você vai bater? Porta que eu vou bater porque eu estou querendo financiamento. Então ele procura criar essa porta dentro da prefeitura. Essa porta dentro da prefeitura, com programas individuais e coletivos. O coletivo, ele fez algumas iniciativas. Uma delas foi aquele projeto que eu acho emblemático, que é do Demétrio Anastasakis, que fica na Saúde, na Gamboa, aquele conjunto de prédios que fica no alto, enfim, coloridinhos. Foi uma experiência essa, bastante rica e muito interessante. Por quê? Eu tinha acabado de chegar na prefeitura. Eu não tinha aquela cultura de prefeitura, né? Mas percebi que o trabalho lá ele era muito linear. Você conversava com todo mundo, você tinha as coisas muito rápido. Não tinha aquela estrutura verticalizada, é uma estrutura muito matricial, muito interessante. Aí o que aconteceu? O projeto, nós éramos, digamos assim, como Secretaria de Habitação, o agente promotor daquele empreendimento, não é? Então, tinham funcionários que estavam se inscrevendo, tinha uma estrutura de inscrição para os projetos montada e o projeto em si, físico, foi para a Secretaria de Urbanismo, que tratou do projeto igual ela trata de qualquer projeto da cidade. Além dele ser um projeto coletivo de algum porte, ele estava no centro da cidade. Ele, estando no centro da cidade, ele estava numa zona que tinha um patrimônio cultural a preservar, porque tem a igrejinha. Ele estava num morro que tinha árvores frondosas e antiquíssimas ali. Ele, por ser num morro, ele também tinha uma dificuldade para o acesso da água, de circulação interna. Então, quando a gente percebeu o projeto que estava lá na Secretaria de Urbanismo, quando a gente foi tomar pé, ele tinha assim, ele teria que passar por todas as secretarias para poder dar viabilidade. Aí a gente, não, pera lá, ligamos para a secretária e disse: olha, vou fazer o seguinte, vou ficar com esse projeto aqui comigo. Vou mandar esses ofícios, essas exigências todas que vocês fizeram, nós vamos mandar para todas as secretarias. Conseguimos fazer com que, ao mesmo tempo, todas as secretarias se mobilizassem para responder e para exigir o que precisasse ser exigido. Então, nós tivemos que ter as cores daqueles imóveis, tiveram que ser em tons pastéis, para não impactar na igreja. As árvores que tiveram que ser preservadas, a gente teve que ajustar. A questão do transporte, como é que ia ser os acessos, etc., o impacto no ambiente. Discutimos como seria melhor entrada do conjunto, acesso, saídas, etc. Enfim, conseguimos viabilizar, mas é complexo. Trabalhar no centro da cidade é complexo. E esse projeto também tentou algo em Acari, mas não funcionou. É o seguinte, lá em Acari,
tiveram duas iniciativas lá na Pavuna ali, né? Uma que foram um conjunto habitacional que não foi pela carta de crédito, não foi nem pela essa área de fomento, foi um projeto que a prefeitura fez, mas que era como é que se diz? Eram galpões, né, com individualizados as unidades, mas aqueles galpões compridos, aquilo passou a ser uma zona muito violenta, aquilo não funcionou, não se fez mais isso. Em compensação, no terreno de cima, qual foi a ideia? Que foi uma ideia bastante interessante do Sérgio Magalhães, fazer vilazinhas com, acho que eram 20 unidades cada uma. E até colocando arquitetos diferentes, com concepções diferentes. Algumas dessas saíram, eu não sei depois se elas continuaram, porque aí eu fiquei na prefeitura até saí no início de 2000, então eu não sei se elas tiveram continuidade, mas aí seria um projetinho até interessante de vilas. E a última que eu não perguntei antes, mas em todos os encontros, na passagem lá do BNH para a Caixa que você acompanhou, ou até antes talvez, se eu não me engano, foi em Marcílio Dias e na Missões, acho que é Missões, você encontrou com o Padre Artola. Você lembra como era a figura? Porque o Padre Artola, na história das favelas, desde Parajipina, é uma figura... Não, eu lembro sim. Por que acontecia? Quando o banco acabou e a gente precisava retomar, uma das pressões externas era dele. E era uma pressão muito forte, porque ele era muito contundente. Então ele aparecia sempre lá e eu achava interessante que ele defendia tanto esse terreno de Missões, que é ali onde tem o Trevo das Missões, quando termina a maré, Trevo das Missões, que nós conseguimos viabilizar, mas que aquele terreno ficou emperrado, digamos assim, durante algum tempo, então a gente não podia fazer o conjunto ali, as moradias, por conta do terreno não estar ainda, digamos assim, disponível. E eu lembro do Padre Artola até me questionar muito, até pessoalmente, disse, mas você está de que lado? Eu disse, gente, eu não estou de lado nenhum, eu estou do lado de fazer, mas a gente só pode fazer, eu estou numa instituição que tem regras, a gente precisa seguir essas regras para poder fazer os contratos. E ele queria que a gente passasse até por cima de tudo no afã dele de realizar. E em Marcílio Dias também, esse movimento de retomada também, ele se articulava com a comunidade para instigar e para aquilo acontecer. E eu acho que é uma coisa que acho que sempre é importante você ter essas lideranças externas que buscam, né, viabilizar seus interesses. A gente tinha isso não só do Padre Artola, né, mas a gente via isso em até determinados prefeitos. Você percebia determinados prefeitos que iam com muito entusiasmo, você via eles queriam viabilizar aquilo, demonstravam que havia viabilidade, que era de baixo custo, que eles estavam se empenhando. Enfim, eu acho que essa mobilização externa é importante para motivar e se aproximar o órgão público também das realidades locais. Enfim, e dessa história do BNH, o Minha Casa Minha Vida, você tem alguma coisa que você queria complementar? Alguma informação, alguma história ou algo? Ou uma síntese disso tudo? Enfim, sinta-se à vontade. É uma história comprida, né? E que, na verdade, o Minha Casa Minha Vida, quando veio, ele trouxe para mim uma grande frustração. É como se a gente já tivesse com duros passos alcançado propostas que teriam, digamos assim, seriam maior alcance social, seriam mais justas socialmente. E o Minha Casa Minha Vida, ele, embora tenha dado uma escala grande de alcance para as famílias terem acesso a uma moradia, ele volta a princípios que já estavam muito... Ele não se preocupa
minimamente em associar a moradia com a renda, com equipamentos, enfim. Então, eu senti um retrocesso, para falar a verdade. E que a gente vai buscar isso, enfim, no México, no Chile, pelo Minha Casa Minha Vida, e realmente é uma ruptura da reflexão anterior. Né? Exatamente. Exatamente. Como que a gente traz o mercado para dentro da habitação de interesse social. Exatamente. E esse mercado ele é muito forte, ele é muito poderoso, porque ele dá muita agilidade. Então ele promete muita agilidade. Aí na hora que ele promete muita agilidade, a parte social, a parte, enfim, que precisa ter mais, ela não tem esse cuidado, ela é atropelada. E aqueles recursos vieram, não foi pouco recurso, foi muito recurso. Então os governos, todos eles ficaram muito entusiasmados com aquela quantidade de recursos. E as pessoas passam a ser ouvidas de novo. Obrigado. Obrigada a você, Foi Rafael. ótimo. Desabafei aqui um pouco.